Olá, internautas, bem-vindos a mais um Infra FM Talks. E hoje a gente vai falar de um tema super importante. A gente está falando, estamos no mês do Setembro Amarelo, onde com certeza vocês sabem que é o mês onde acontece no dia 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E é importante, né, que entre as temáticas que envolvem esse tema, que é um tema bastante importante, não só na vida das pessoas, né, dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos parceiros de trabalho, mostrar a importância também do ambiente de trabalho. Então, a gente está convidando aqui a arquiteta Bruna De Luca, que ela é co-founder e também sócia-diretora do Estúdio BR Arquitetura, para falar um pouquinho para a gente sobre como a arquitetura pode influenciar positivamente no workplace, de forma que propicia aí muito mais saúde e bem-estar para os colaboradores. Vamos lá? Então, Bruna, seja muito bem-vinda. Oi, Léa, obrigada. Prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Legal. Então, como a gente estava falando, o que a gente observa hoje, e a Bruna pode contextualizar sobre isso, é que as empresas têm investido bastante, né, em locais aí dentro dos ambientes de trabalho, de descompressão, inclusive espaços aí com atendimento mais psicológico. A gente vê, por exemplo, aí nas fachadas das empresas, né, as iluminações, outubro rosa, novembro azul, inclusive agora também setembro amarelo, exatamente para a questão aí da saúde ambiental. Bruna, como que você acredita que a arquitetura pode contribuir positivamente para deixar os ambientes mais amigáveis? Essa pergunta é muito importante, Léa, porque a arquitetura nada mais é do que uma matéria de humanas, né, mas que precisa diariamente, constantemente se embasar e se atualizar sobre as matérias científicas, tá? E entre elas a gente fala de uma matéria que se tornou científica há algumas décadas atrás, porque não era, que é o estudo sobre a felicidade das pessoas. Certo. Uhum. E quando a gente fala sobre projetar o espaço de trabalho, já há muitos anos, e agora isso vem se reforçando mais, a gente não fala sobre fazer caber ou sobre apenas acomodar as pessoas. A gente precisa falar sobre a arquitetura corporativa ser um abrigo, né? Um abrigo para as relações humanas, um abrigo para o cotidiano das pessoas. Mais do que isso, que ela não seja um antagonismo do que realmente as pessoas vivem culturalmente na empresa. Então, a gente unifica, né, o design, a arquitetura, a qualidade ambiental, a estratégias muito robustas e conectadas com os RHs das empresas que a gente atende, tá? A gente se entende como protagonistas aí na construção do cenário no qual essas relações acontecem, e a gente não pode, nem deve, de forma alguma, projetar apenas ou por tendência ou para que caiba mais ou menos pessoas, né? Saiu o relatório da ONU recente, em que o Brasil cai 10 pontos ou mais no ranking da felicidade mundial, né? Claro que isso foi agravado pela pandemia, e em contrapartida aos dados que foram alarmantes, né? Justamente em face do que as pessoas estavam vivendo na pandemia, além dos problemas de saúde, um forte isolamento social. Aí a primeira linha de recomendação é que realmente se olhe para o aspecto da socialização, do convívio, né? Sim. Então, isso posto, a gente sabe que os espaços de trabalho passam por uma transformação agora para um modelo híbrido, que eles não serão excluídos do convívio, e a gente nem pode, porque isso vai causar ansiedade, depressão, se a gente deixar as pessoas sozinhas trabalhando em casa, ou mesmo que haja familiares próximos, a gente sabe que isso não faz bem. Então, o modelo híbrido, ele é o modelo no qual a gente acredita, e aí, para que a gente consiga ajudar a recuperar esses dados, para que a gente consiga ajudar a elevar mais a satisfação das pessoas, a gente precisa se debruçar na estratégia do que faz alguém se sentir bem dentro de um espaço, né? Então, o acolhimento, a qualidade ambiental como luz natural, a implementação de estratégias neuroarquitetônicas e biofílicas. A biofilia reduz o estresse aí em mais ou menos 20%, só pelo contato visual com uma área externa que tenha plantas. Imagine se você traz isso para perto das pessoas, né? O uso correto das cores, das informações visuais também
ajudar que as pessoas reduzam os níveis de ansiedade, muita informação, explosões de cores, elas têm que ser pensadas sempre na estratégia, a gente tem que buscar um equilíbrio. A gente precisa olhar para os espaços que são espaços de serviços, não mais só espaços de trabalho. Então, uma sala de mindfulness, uma sala de massagem, uma área de descompressão, uma área de games, da empresa servir também ao colaborador em atividades que balanceiam, né, e que equilibram o cotidiano que acontece ali dentro daquele espaço, até porque o modelo híbrido, ele é também bastante flexível no quesito de horários, né, então a pessoa consegue fazer intervalos maiores, em maior número, ou de forma diferente, seja para jogar um jogo para descomprimir, ou seja para poder fazer um descanso mesmo, ou eu já tenho clientes que a gente está fazendo áreas de saúde e bem-estar, inclusive com salões de beleza. Então, lógico, eu estou falando isso numa escala muito maior, mas é quase como a gente transformar um escritório num campus, que é onde as pessoas vivem, né? Essa é sempre a nossa meta, tentar trazer, humanizar mais, né? E não enrijecer tanto o design. Eu acho que trazer o exterior para dentro do espaço fechado, as pessoas não aguentam mais ficar fechadas em 4 paredes, a gente precisa realmente humanizar e naturalizar, trazer realmente materiais, né, e aí a neuroarquitetura ela é fantástica nisso, mas materiais que têm uma função subconsciente no nosso cérebro de nos gerar relaxamento, de nos gerar felicidade. Então, e aí a gente vai para vários campos, porque, por exemplo, a própria tecnologia, se ela não é intuitiva e não funciona, ela gera uma tensão e o estresse, que toda aquela sua estratégia do design cai por terra, né? Sim. Você prepara toda uma apresentação, você vai mostrar para o seu grupo, a hora que você vai plugar ali um HDMI ou fazer um click share, a tecnologia está ruim, não se investiu nisso. Isso também é colaborar para o estresse de alguém, né? Então, a gente olha realmente com muito cuidado para esse aspecto de trazer felicidade e qualidade de vida nos espaços que a gente projeta. Muito bem, o que eu queria também ouvir de você, nos clientes, né, onde você tem aí falado sobre a importância de uma arquitetura um pouco diferente dos espaços de trabalho, como você tem visto, assim, eles realmente estão interessados em fazer essa alteração, eles estão aceitando bem essas novas ideias? Como que isso está acontecendo no dia a dia, na vida como ela é? Como é que você está sentindo essa receptividade ou essa mudança do conceito mesmo de ter um espaço de trabalho hoje dentro de um novo formato? Sim, 2 anos antes da pandemia, a gente já começou a ver um pouco de mudança para o modelo que em alguns clientes, inclusive, já tinham um pouco de atuação híbrida, né, de home office, e já estavam, eu posso te dizer que mais ou menos 20% a 30% dos nossos clientes já estavam operando com rotatividade nos espaços, justamente porque a maior parte do público atuava no modelo pelo menos uma vez por semana home office. Tá? Ainda tínhamos 70% das empresas bastante restritivas quanto a isso. E isso já nos dava espaço para projetar outras tipologias que não só as mesas de trabalho. Então, todas essas áreas que eu falei, além de praças de colaboração, a gente sempre faz muita praça para as pessoas trabalharem, se reunirem, como coworkings dentro dos nossos clientes, né, mais despojado, ainda que ergonômico, porque a ergonomia é muito importante, a gente não pode abrir mão dela, né? Você vai colocar um móvel residencial dentro do escritório, é lindo, mas funciona, né? Alguém consegue se reunir ali? Talvez não. Então, já tínhamos esse movimento uns 2 anos antes e a pandemia acelerou drasticamente isso. De uma forma positiva, eu enxergo, eu acho que se teve alguma colheita boa de tudo isso que a gente passou, é que as empresas, primeiro, né, por uma movimentação global das pessoas de não aceitar mais não ser feliz ou não estar em espaços agradáveis, e as pessoas estão avaliando a saúde mental e estão colocando isso como um dos principais aspectos, né, para continuar nas empresas. Aquelas empresas que começam a determinar que o home office não vai mais existir, elas estão perdendo muito capital humano. Sim. Então, justamente por uma movimentação das pessoas, mas também porque as empresas enxergaram que é possível produzir num modelo híbrido e então dedicar parte daquela área que é composta por aquele mar de workstations, de mesas de trabalho, aplicar ali algo que engaje, que gere mais pertencimento, que cuide mais dos seus colaboradores. Então, a pandemia trouxe este lado bom
de empresas que antes eram extremamente restritivas com home office, extremamente restritivas com áreas colaborativas próximas ao trabalho, né, queriam apartar muito, apesar do ser humano ele ser um ser extremamente sociável e a felicidade dele influi diretamente no resultado dele, e o brasileiro, o latino-americano, mas brasileiro ainda tem isso potencializado, né, nós somos uma nação muito, muito comunicativa, quente, né, então ainda haviam algumas restrições que foram caindo agora e já não é mais uma questão de escolha ou de crença, é um movimento sem volta, que agora as empresas aceitam um modelo híbrido, a grande maioria, e aceitam que o espaço físico não faz sentido mais se for dotado de um mar de estações de trabalho, aquela coisa fria. A gente tem sido chamado por algumas empresas para desmobilizar um quarto de um andar e montar coworking, montar praça, montar lounge, assim, literalmente tirar o workstation, não colocar nenhuma, e a gente está muito feliz com esse momento, porque a gente acredita muito nesse modelo. Não à toa, de todas as tipologias para se trabalhar que a gente tem, são 27, uma só é mesa de trabalho. O restante é uma multiplicidade de opções que você pode colocar ali num layout, claro, entendendo o que funciona para cada empresa, porque também não é uma escolha do arquiteto, né? Depende de uma pesquisa nossa para a gente realmente colocar ali no projeto. Mas, veja, o workstation é uma entre 27, então acho que nós teremos daqui 3, 4 anos números mais positivos sobre o pertencimento das pessoas, né, a retenção dessas pessoas dentro da empresa, junto, alinhado com um aumento da felicidade nesse modelo híbrido de se trabalhar. Legal, e deixa eu te perguntar, algum cliente, alguma empresa já perguntou para vocês ou já pediu algum projeto para incluir, por exemplo, algumas residências, né, de alguns colaboradores dentro de um espaço talvez um pouco diferente na casa dessa pessoa, que dê para ele essa continuidade desse engajamento, né? Quer dizer, não só eu ir local e eu trabalhar olhando para o computador, mas que eu tenha um espaço dentro da minha residência que acomode, na verdade, exatamente o que é essa empresa, o retrato dessa empresa. Isso já aconteceu, não aconteceu, porque a gente fala, né, de ergonomia, de tecnologia, e a gente tem também aí muitos casos, né, que a gente acompanha, onde a produtividade acaba se perdendo exatamente porque às vezes a conexão não funciona, porque a ergonomia na cadeira não está legal, porque a mesa aí traz os problemas que a gente conhece, né, que são os problemas aí de saúde tradicionais aí do ambiente de trabalho. Então já te chegou alguma demanda como essa? Olha, eu quero também levar essa percepção, esse engajamento, não só no workplace, para quando as pessoas vierem para o trabalho, eu estar aqui num ambiente diferenciado, mas também na minha residência. Isso já aconteceu? Sim, não no viés estético, tá? Porque as empresas, na verdade, o contrário é mais comum, tá? As empresas estão engajadas em trazer a casa para o escritório. Então, fazer com que escritórios pareça mais com um lar. O que já aconteceu, e que eu acho muito importante, é olhar para a ergonomia, tá? Então, a gente tem, inclusive, uma linha de móveis desenhado, né? Workstation residencial, que é uma linha slim, super prática, com alguns módulos que a pessoa pode personalizar da forma que ela quer, né? Que a empresa fornece para esse colaborador. Aí a altura da mesa é correta, acompanha ela uma cadeira ergonômica com as regulagens corretas, você também consegue personalizar cor, tecido, enfim, vem junto uma luminária que garante a luminância certa em cima da mesa, né, porque a luminotécnica residencial ela é bem diferente. Então, a gente já foi convidado pro olhar ergonômico e personalizável, ou seja, não é uma mesa de um mesmo modelo, com essa mesma cara, porque às vezes não tem a cara da pessoa aquilo, mas algo que a gente consegue gerar uma interação e um protagonismo da pessoa e montar aquele kit com a cara dela, se ela não tiver, e aí a empresa dá esse apoio, assim como dá apoio com o suporte para teclado, mouse, né, que já é aquele kit normal de home office que os colaboradores recebem, mas o mobiliário agora está sendo agregado e a gente tem desenhado essas linhas, tá? Mas é o que eu te falei, é o contrário que faz mais sentido, que
as pessoas começaram a cuidar muito do design residencial. Não à toa a construção civil para a área residencial explodiu, pelo menos reforma de interiores, né, arquitetos, colegas que trabalham com design de interiores, explodiu durante a pandemia, porque a pessoa falou, vou ficar trancado dentro da minha casa, tem um monte de canto aqui que eu não via, porque eu mal parava em casa, e agora tá me incomodando, eu preciso deixar isso aqui gostoso para trabalhar. Então, as pessoas investiram nisso e valorizam. Então, a gente está trazendo também o conforto, o aconchego do lar para o escritório, né, e para que as pessoas, quando vierem para o escritório, também sintam-se, entre outras coisas, em casa. Sim, legal. E deixa eu te falar, a gente está observando uma retomada, né, que já está vindo aí já há alguns dias, algum tempo, na verdade, mas assim, não se tem bem definido a questão da produtividade. A gente vê que alguns projetos que foram pensados, olha, vai ser híbrido, vamos considerar 2 ou 3 vezes por semana, acabou que ficou muito legal e assim, a densidade aí aumentou, voltaram mais pessoas do que até então estava planejado por diversas questões, logísticas, familiares, etc. e tal. Isso tem acontecido nos projetos, essa reformulação, né, muito rápida logo após a implantação de um projeto? Sim, nós já estamos atuando em diversos projetos que sedes de empresas que ficaram prontas durante a pandemia e que agora a gente está sendo chamado para fazer o Workplace Strategy, ou seja, repensar o uso desses espaços, porque tem alguns que estão ficando mais adensados do que outros. A gente sempre toma o cuidado de tranquilizar e conscientizar o cliente de que não há certo ou errado. O fato de que você está num espaço, que ele está sofrendo uma mudança comportamental e você tem que ajustar, isso é esperado. A gente não tem um benchmark em pós-pandemia, nós seremos objeto de estudo daqui a 10 anos, a gente está criando o que é a história do workplace agora. Esperar que isso tenha uma resposta que seja fixa, não é possível, não é factível, é irreal. E vou além, esperar que a partir do momento que você consolida um cenário, que você chega numa média de uso e ocupação e de tipologia, você fala, opa, aqui tá tudo meio que funcionando bem, e achar que isso vai durar mais 2, 3 anos daquela forma, também é irreal, porque vão chegando novas gerações no espaço, vão surgindo novas tecnologias, a empresa vai evoluindo comportamentalmente, ou muda de lugar. Então, o que a gente precisa entender é que essa mutabilidade dos espaços, né, e essa adequação, a gente faz muito acompanhamento pós-implantação. Eu tenho cliente, Léa, para o qual eu estou no 20º projeto, no mesmo local. A gente vai ajustando conforme, aí muda, vende uma parte para um novo acionista, ele quer trazer um pouco da cultura dele, aí implanta um home office mais agressivo. Então, a gente tem que criar um cenário agora, mais do que nunca, que ele seja muito flexível. Eu não posso que o meu cliente fique derrubando parede a cada 2 anos, ou 1 ano, ou 6 meses, porque agora ele percebeu que o comportamento está mudando. Então, essa flexibilidade interna, essa mutabilidade, como se a empresa fosse realmente um organismo vivo, eu acredito que ela é eterna agora. Sim. Ela vai ser, porque vão chegar outras coisas. A realidade virtual, né, as reuniões que há um nível de realismo, né, já se fala em holografia. Então, assim, a gente vai ter que criar essas salas, a gente já está fazendo salas para experiências tridimensionais, o futuro, ele é mutável. E é isso, é menos parede, né, e mais espaço para que a gente consiga ir adequando esse organismo a cada 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai depender de cada empresa. Legal. E quando a gente fala em toda essa conexão que a gente precisa, né, para integrar todas essas tecnologias, eu queria saber se isso está aumentando muito os custos do projeto ou não. A parte projetual, ela não sofre com custos, né, nisso, isso aumenta os custos da implantação. Sim. Então, já viemos aí de um aumento de 31% da construção civil, na média, por conta da pandemia. Sim. Então, clientes que reservaram budget durante a pandemia ou antes, estão tendo que refazê-lo para conseguir aplicar, porque é uma realidade, né, só o ferro, as peças metálicas aumentou 100%, então sim, é uma realidade, está mais caro, e o que antes se destinava para TI, para as tecnologias, para equipamentos,
até para combinar com o modelo híbrido, agora você tem um básico que você precisa instalar. Então, sistema de check-in em salas, né? Salas de reunião, porque as pessoas nesse modelo híbrido às vezes faz uma reserva, esquece de dar o check-out, não comparece, isso tem que cair sozinho, senão você fica com um monte de sala vazia lá e as pessoas que estão lá efetivamente não podem usar, né? Porque às vezes a gente esquece, a gente não consegue obrigar as pessoas, ou que elas sempre lembrem que os mecanismos que elas usam para reservar e para se comunicar estejam todos frescos na mente delas. Então, a gente tem uma questão equipamental, tem uma questão do que se chamam os gadgets para operar, né, quase que uma inteligência artificial que opera esses espaços e ajuda ele a se conectar com as pessoas. Isso por si só já é uma intervenção tecnológica que muitas empresas não tinham feito ainda. A parte de funcionalidades para videoconferência, né, a gente tem ferramentas online como Teams, como o próprio Google Meeting, enfim, e que agora conseguem, sem um sistema super rebuscado de videoconferência, conseguem operar facilmente, né? Aqui no escritório, por exemplo, a gente usa, projeta, filma todo mundo na sala a partir do próprio Teams, eu não precisei necessariamente investir num super equipamento, é uma câmera boa. Então, videoconferência em todos os espaços, antes aquilo que era uma videoconferência com super investimento em uma sala só, se você tiver 30 salas, as 30 precisam ter, é um equipamento mais barato, mas é muito mais numeroso agora, né, e outras ferramentas digitais, e que eu acho que não precisam ser muito exageradas, né, ou colocar pouca tecnologia, ou tecnologia que não está funcionando bem é ruim, exagerar muito nisso também não é bom, sabe, de repente você precisa de uma sala que você vai ter um brainstorm, que você talvez faça uma videoconferência rápida, será que ali precisa de um painel de LED interativo? Quantas pessoas vão usar aquilo? A lousa é mais rápida, o post-it é mais humanizado. A gente tem coisas analógicas que são muito boas também. Então, esse equilíbrio, né, nem mais nem menos, mas de base tá mais caro. As pessoas vão investir aí 40%, 50% mais em tecnologia nos novos escritórios. Muito bem. E assim, já para finalizar a nossa entrevista, se você tivesse que dar 3 dicas ou 3 insights aí para quem está querendo contratar uma empresa, né, para trazer para dentro da sua organização ambientes mais atrativos, ambientes que proporcionem realmente um bem-estar maior, sejam mais colaborativos, que dicas você daria para esses gestores antes deles contratarem uma empresa para fazer um projeto como esse? Antes da contratação, é muito importante fazer um business case com a realidade atual. Do que se usa, quais são as tecnologias, qual é o custo da construção hoje em dia. O maior desafio hoje em dia está sendo conseguir colocar na conta, porque nós estamos sofrendo muito com os custos da construção. Em primeiro lugar, é isso, você ter um business case sólido. Segundo lugar, mas não menos importante, na verdade, muito importante, porque a gente projeta dessa forma, a gente acredita aqui neste modelo. Escute as pessoas. Não são um projeto para colaboradores, não é um projeto hierárquico. Ele não pode ser, ele não vai funcionar. Então, as pessoas precisam ser ouvidas, não necessariamente, eu vou atender tudo o que querem, não. Ouvir, conseguir diagnosticar o que você tem aí de problema, o motivo, qual que é a solução possível, né? Às vezes uma solução abrange outras expectativas e problemas, né? Escutar essas pessoas. E em terceiro lugar, contratar especialistas em workplace. A gente não está mais falando de arquitetura, de construção civil, a gente está falando de matéria humana. Então, eu gosto de brincar com os meus clientes, drywall, divisória, mesa, é commodity. Isso, você abre uma concorrência, quem vendeu mais barato, é tudo igual, tudo tem a mesma garantia, tudo tem a mesma qualidade, você compra, o resultado é o mesmo. Mas a essência do seu projeto, isso daí tem que ser feito pelas mãos de especialistas. Perfeito. Bom, muito obrigada. Queria agradecer a sua participação, sua contribuição, acho que foi muito rica para a nossa audiência e desejar, na verdade, que a nossa audiência realmente fique atenta, né? Que na hora da contratação dos seus projetos, na hora de observar os seus colegas dentro do ambiente de trabalho, porque cada vez mais a gente observa por questões de exaustão, esgotamento, o estresse, o cansaço, a frustração, e às vezes a nossa cabeça fica mais confusa. E a gente estando num ambiente mais agradável, a gente consegue às vezes se acalmar, né?
se olhar para dentro um pouquinho, porque infelizmente às vezes a nossa cabeça está tão ruim que as coisas, você sempre começa a colocar pontos negativos, e ter assim um ambiente de trabalho mais inclusivo, que também é super importante, né? Eu acho que a questão da inclusão, seja ela qual for dentro do ambiente de trabalho, ela realmente é muito importante. Inclusive, eu queria deixar aqui também um convite para a nossa audiência. A gente vai deixar o e-mail da Bruna de Luca aqui no final, aqui nas anotações do nosso vídeo, mas também convidá-los a participar do nosso segundo fórum InfraFM de Workplace, que vai acontecer agora nos dias 27 e 28 de setembro. E é muito legal, porque no dia 27 a gente vai fazer algumas visitas, né, em alguns espaços já bem elaborados aí por vários especialistas do setor de Workplace, e na sequência, no outro dia, vai ter um bate-papo muito legal com várias empresas também que colocaram lá ou refizeram projetos diferenciados para os seus colaboradores, e a gente conta com a participação de todos vocês. Bruna, muito obrigada mais uma vez. Prazer, Léa. Obrigada eu. Até mais. Tá bom, até mais. Olha...